e pedir a Deus a graça para que possamos ganhar almas e trazer a salvação a essas almas. E devemos concentrar nessa grande comissão para salvar almas, para tirá-los das trevas para a luz da salvação. Vamos orar e falar com o Senhor para os tirar do caminho das trevas e trazê-los ao caminho da luz. Vamos orar e dizer: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me para que essa seja a minha concentração. Eu não vou perder isso. E tudo quanto eu fazer na igreja que nos faz felizes pode ser bom. Mas a salvação da alma é o que o Senhor quer. Vamos orar para a continuação da grande comissão. E que vamos continuar a pregar a palavra. Paulo está a dizer: nós temos recebido a ajuda de Deus. Eu continuei até este dia, dando testemunho. Nós não podemos parar. Fazemos isso antes. Podemos fazer agora. Podemos continuar fazendo. Digo ao Senhor: coloco tudo nas tuas mãos. Concede-me a graça para fazer. Multiplica a graça na minha vida para que eu possa fazer a tua obra. Filipe fez a obra, ele foi para Samaria e fez lá a obra. Nós também podemos fazer. Podemos ir para o campo e ganhar-nos para Cristo. O Senhor nos ajuda, nos empodera em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pai, nós te agradecemos. Ouvimos a tua palavra e nós oramos. Senhor, nós desejamos, nós estamos prontos. Nós iremos assim como Isaías foi. Disse: quem enviarei? Quem irá por nós? E ele foi. Senhor, nós respondemos: aqui nós estamos, aqui nós estamos. Nós iremos, nós vamos concentrar e vamos continuar até que todos os pecadores possam ouvir o Evangelho e ter a oportunidade de receber a salvação e de serem salvos. E pela graça e pela fé, eu creio que serão salvos. O nosso trabalho não será em vão. E quando terminar nosso trabalho aqui, receberemos o galardão eterno. E ouviremos: bem-vindo, muito bem, bom e fiel servo. Foste fiel em pouco, sobre muito te colocarei. Senhor, faça isso para nós. Faça nossa visão mais brilhante a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. O vosso aleluia está muito fraco. Glória a Deus. Nós somos bem-vindos ao estudo bíblico nesta noite. E eu oro para que o estudo desta noite possa alcançar a tua vida em nome de Jesus. E vai te mostrar o melhor caminho para andar, a verdade santificada e a verdade que te fortalece em nome de Jesus. E Jesus há de estar em todas as áreas da nossa vida. Pai, nós te agradecemos por este momento e por esta hora. Te agradecemos por nos trazer para o ponto de estudar a tua palavra. Oramos, Senhor, veremos o Senhor na palavra. Vamos provar o teu poder na palavra e submetemos a ti, para que em todas as áreas da nossa vida, ó Senhor, és o Senhor de toda a vida, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, amigos, irmãs que estão cá pela primeira vez, oramos, Senhor, que Cristo irá exaltado nas suas vidas em nome de Jesus. Líderes, obreiros, membros e todos nós, os antigos e novos, oramos, Senhor, para que a palavra há de tocar nele e faz-nos ser o povo que devemos ser, levantando e exaltando a Jesus, para que o Senhor será tudo em todos nós, em toda a vida, em nome de Jesus. Obrigado por responder a nossa oração. Em nome de Jesus, nós oramos. Nós estamos a ir para Marcos, capítulo 2.
Estamos a ver agora verso 23 a 28. Marcos 2, a partir do versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os discípulos caminharam e começaram a colher espigas. Eu quero que possamos marcar isso no sábado, porque esse era o centro e será o centro do estudo nesta noite. É o centro do argumento e conflito e da confrontação dos fariseus contra Jesus e contra os seus discípulos. Olha o versículo 24. E os fariseus lhe disseram: Veis, porque fazeis o que não é lícito fazer no sábado. Olha isso novamente, no sábado. E aquilo que não é lícito. Eles olharam para as ações dos discípulos e Cristo não estava a repreendê-los. Cristo não estava a corrigi-los. Cristo não estava a fazer nada em termos da correção. E os fariseus tiveram um problema com isso, dizendo: estão a fazer aquilo que não é certo, aquilo que não é lícito, aquilo que não é permitido no sábado. E por que eles estão a fazer isso? E por que eles estão a ver isso? Aqui chegamos a 25, o Senhor vai nos dizer no versículo 25. Mas lhe disse: nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade, quer dizer, quando ele estava fome, quando havia fome, ele e os que eles estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que eles estavam. Então ele fez a pergunta. Então Jesus respondeu à pergunta. Jesus limpou as suas dúvidas, resolveu o assunto, fazendo a pergunta: não leste a escritura? Não conheces o que Davi fez? Não sabes que aquilo que ele fez normalmente não era algo lícito, mas não havia nada errado naquilo que ele fez? Então ele trouxe a conclusão no verso 27 e disse: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, para o proveito do homem, para o bom do homem. Foi feito para o progresso do homem. E não foi o homem feito por causa do sábado. Então não é que o homem que possa estar debaixo do sábado e eles não têm nada mais para fazer. E agora ele está a dizer algo final acerca da sua autoridade. Ele fala algo final acerca da sua autoridade. Ele fala algo final acerca da interpretação do ultimato, a interpretação final da palavra de Deus. Está no versículo 28. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Amém. Nesta noite, nós vamos ver esses versos da Escritura e vamos considerar o tópico desta noite: a senhoria de Cristo sobre o sábado, ou a autoridade de Cristo sobre o sábado. Então devemos entender que a lei do sábado foi dada aos filhos de Israel para o seu bem, mas os fariseus tornaram isso como um jugo de opressão. Então havia muitas coisas que eles falaram que eles não podiam fazer no sábado e adicionaram na palavra de Deus. E houve grande pressão daquilo que eles adicionaram na vida das pessoas. E aquilo que verdadeiramente era aproveitável não tornou mais aproveitável. E aquilo que era bom tornou um peso para a pessoa. Então eles tinham muitas leis, lembram dos 10 mandamentos, número 1, 2, 3. Então no número 4 é acerca do sábado. Mas ele não para ali. Tem número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10. Mas eles marcaram apenas, isolou todos os mandamentos e isolou o mandamento número 4 acerca do sábado. E agora eles negligenciaram, destruíram, tirou todo o efeito de qualquer outro mandamento de Deus. E Jesus Cristo falou acerca disso. Ele falou para a multidão. Ele disse à multidão as atitudes que eles deveriam ter acerca da obra do Senhor. Olha Mateus 23. Em Mateus 23, lê no versículo 1.
Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. E todas as coisas, pois, que vos disserem, porque observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não fazem. Então ele tinha um problema com os fariseus. Ele tinha o mesmo problema com muitas religiões, líderes religiosos, muitos pregadores religiosos, muitos pastores, que eles falam, mas não fazem. E mesmo assim sentam na cadeira de Moisés, e essa cadeira de Moisés, leem a lei de Moisés, leem a lei de Deus, número 1, eles não têm a força, porque não nasceram de novo, eles não têm o poder, porque a regeneração do coração não tomou lugar no seu coração, eles não têm o poder, nem a força, nem a graça para fazer aquilo que estão a ler ou a ensinar. Por isso ele está a dizer, não faça como eles estão a fazer. Não faça como eles estão a fazer. Olha versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, povo religioso, opressores religiosos, pecadores religiosos, e esses que são religiosos colocam peso em muitos, e isso eles mesmos não fazem e não carregam. Então eles mesmos não movem nisso e não vivem nisso. Eles nem tocam nesse mandamento. Eles colocam nas pessoas, e há pessoas hoje que pregam bem duro e são bem pesados, mas mesmo assim não pregam, não vivem o que ensinam. Eles não têm a força, eles apenas falam, mas não conseguem andar no seu falar. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, o Senhor também revela a sua atitude, como que eles vivem a vida, como que eles exaltam a tradição acima da palavra de Deus. E o Senhor está nos chamando a atenção como filhos de Deus, como servos de Deus, como pregadores da palavra. Não podemos ser como fariseus, que isolamos uma doutrina, isolamos uma lei, isolamos um princípio e até moldamos esse princípio dessa lei para a exclusão de todas as outras leis de Deus, e todas as outras leis de Deus tornam com nenhum efeito. Marcos capítulo 7, lendo versículo 5. Marcos 7, versículo 5. Depois perguntaram os fariseus e os escribas. Então, o Senhor Jesus, ele agora faz de Jesus uma outra questão. Qual é a questão? Aqui está a dizer, por que não há nos seus discípulos conforme a tradição dos antigos? Eles não estavam interessados na palavra de Deus, não estavam interessados na palavra. A importância, o que eles queriam era ser na tradição dos antigos, dos mais velhos. E aqui está a dizer no versículo 5, porque eles comem e não lavam as mãos. Isto não é algo pesado. Algo em campo de higiene. E a limpeza natural e física tornou mais importante do que a santidade do coração, do que a obediência à palavra de Deus no seu próprio entendimento. Então estão assistir discípulos, como é que eles vão comer assim? Como é que podem continuar assim? Como é que vocês podem comer sem lavar a mão, ao lavar a mão do cerimonial? E o Senhor respondeu e disse, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, eles honram o Senhor na sua adoração com a boca, com a língua, mas o coração, não há transformação, não há pureza, não há mudança. O coração, não há salvação, não há santificação. Ele está a dizer que eles estão tão distantes do Senhor. Por que Jesus falou isso? O que Jesus observou? E o que podemos observar na vida de muita gente hoje e na vida de ministros e pregadores hoje? Olha isso no versículo 7. Em vão, porém, se me honram ensinando doutrinas que são mandamento dos homens. Ensinando doutrinas que são mandamento dos homens.
Então, eles deixaram o mandamento do Senhor. Eles não estavam a pregar o mandamento do Senhor. E não estavam a enfatizar o mandamento do Senhor. E não estavam a chamar as pessoas para afirmar na palavra de Deus, na doutrina de Deus. Eles não estavam a afirmar nisso. Qual é a tradição que ele está a referir quanto a isso? Aqui está a dizer, pois que deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Retendo a tradição dos homens, como lavar nos jarros e nos copos. O mandamento de Deus, eles deixaram de lado o mandamento de Deus e se asseguraram na doutrina dos homens, como lavar as mãos e como fazer todas outras coisas que poderiam fazer. Olha o exemplo que Jesus dá aqui. Jesus está a dizer, bem, eles rejeitam o mandamento de Deus para que possam guardar a vossa própria tradição. Rejeitam o mandamento de Deus para guardar a própria tradição. Havia a própria tradição, tornaram mais importante que a palavra de Deus. A tradição deles tornaram mais importante que a palavra de Deus. A tradição que não pode dizer. A tradição que não leva aos céus. A tradição que bloqueia o caminho diante do Senhor. A tradição que tira o caminho da santidade diante deles. Eles exaltam isso acima de Deus. E Moisés está dizendo no versículo 10, porque Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe que morra de morte. Mas aqui eles estão a dizer, pois se esse homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim, o corban, isso significa, quer dizer, é o presente. Então, pai, o que é que vai me dar para tomar conta de ti? Eu vou dar a Deus. Aquilo que eu posso te dar, nesse tempo da tua idade já de velhice, eu vou dar ao Senhor. Assim eles faziam. E aqui está a dizer que nada mais deixais fazer por seu pai, por sua mãe, e validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazem semelhante a essa. Olha a conclusão do versículo 13. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos ordenaste, e muitas coisas fazem semelhante a estas. Quando olhamos para a nossa vida pessoal e há tradições, quando digo tradição, eu não estou a falar ocultismo, não estou a falar idolatria, não estou a falar naquilo que eles fazem na vila, tradição da denominação, tradição da igreja local, tradição dos antigos. Os mais velhos na igreja querem dessa maneira, o pregador quer dessa maneira, a nossa igreja quer daquela maneira, e as pessoas religiosas querem desta maneira, e as pessoas esquecem da palavra de Deus. Então, é a mesma coisa que fariseus. Os fariseus não levavam a palavra de Deus a sério, não acreditavam na palavra de Deus, não enfatizavam a palavra de Deus, e a tradição tem tomado lugar. E essa tradição tornou tão óbvia no seu entendimento acerca do sábado. Vamos voltar agora para Marcos capítulo 2. Marcos 2, estamos a ver a autoridade de Cristo sobre o sábado. 3 pontos vamos considerar nessa mensagem. Número 1, a provisão da liberalidade para o seu sustento. Deus olhou para todo o povo de Israel e queria providenciar para eles, para que não houvesse falta no trabalho, para que os ricos não oprimissem os pobres. Então Cristo foi a provisão para eles. Ponto número 1, a provisão da liberalidade para o seu sustento. Ponto número 2, o propósito da lei sobre o sábado. Então o Senhor deu a lei, sim, mas Deus quer que os filhos de Israel entendam a lei e seguirem com entendimento e obedecer a palavra de Deus nessa lei. O propósito da lei sobre o sábado. Ponto número 3, a preeminência do Senhor nosso Salvador. A preeminência do Senhor nosso Salvador. Então, ele é o Senhor do sábado também. Ponto número 1, a provisão da liberalidade para o seu sustento. Marcos capítulo 2,
lendo o versículo 23. E aconteceu que, passando ele num sábado, pelas searas, os seus discípulos caminhando e começaram a colher espigas. E começaram a colher espigas. E como crentes, como que nós pensamos acerca disso? O Senhor Jesus estava indo na sua obra evangelística. E indo assim, ele passou num campo. Ele passou naquele campo. E naquele campo, e naquele caminho, havia lá milhos. Havia lá milhos plantados. Então os discípulos agora estenderam a mão e quebraram alguns e tiraram toda a palha e comeram. Então, porque estavam com fome. Só que eles não conheciam o dono e tinham que conhecer as pessoas que plantaram isso. Como que eles fizeram isso? Como que eles fizeram isso? O Senhor fez a provisão para os filhos de Israel. E era para o seu sustento. E eles não eram culpados disso. Vamos ver Deuteronômio capítulo 23. Deuteronômio capítulo 23, versículo 24. Deuteronômio capítulo 23, versículo 24. E vemos a razão pela qual eles fizeram. Eles não eram culpados acerca disso. E há um jogo que eles fizeram e não eram condenados pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 23, versículo 24. E aqui está a dizer: quando entrares na vinha do teu próximo e comerás uvas conforme ao teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Não a porás. O Senhor está a dizer para filhos de Israel, como vamos no campo, como vamos para a vinha, e se temos alguma necessidade para comer alguma coisa, nós não podemos apenas colocar alguma coisa no cesto e levar. Podemos levar e comer ali mesmo. Mas agora, versículo 25, quando entrares na seara do teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não porás a foice na seara do teu próximo. Não porás na seara. Vamos passar no campo e ali está o milho, eles poderiam tomar. Então, era a provisão que Deus tem criado para os filhos de Israel sem nenhuma discriminação. Estamos a ver Levítico capítulo 19. Levítico, a provisão da liberdade para o seu sustento. Levítico 19, lendo versículo 9. Levítico 19, lendo versículo 9. Aqui está o que a palavra deve nos dizer acerca da provisão que o Senhor mesmo tem colocado. E quando nós lemos isso, aqui vai dizer: quando também fizeres a colheita na vossa terra, o campo do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Então o Senhor falou aos camponeses e as pessoas estão a plantar. Quando estão a fazer colheita, não podem tirar tudo, limpar tudo e remover todas as coisas. Ele do versículo 10 está a dizer: semelhante não rabiscará a tua vinha, nem colherás os bagos caídos na tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deixa ali para os pobres estrangeiros. Eu sou o Senhor vosso Deus. Estamos a ver a provisão que o Senhor fez. O Senhor fez a provisão para o pobre na terra, para os estranhos na terra. E poderam não conhecer ele, mas tinham que deixar alguma coisa, tinham que deixar algo para ele. Então aqui está a dizer que eles não podem roubar, não furtareis, nem mentireis, nem usareis falsamente, cada um com o seu próximo. O que eles estão a fazer ali não era roubar, mas era a provisão que o Senhor mesmo faz para eles. Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Estamos a ler versículo 19. Deuteronômio 24, lendo versículo 19. Porque muita gente não está familiar com esse tipo de atitude, esse tipo de ação. Estamos aí num campo em Israel, e estás com fome, estende a tua mão e quebra uma espiga de milho e come.
Isso é certo, está certo para ele. Então, apesar que na nação gentia não pode ir para o campo da pessoa, de ninguém, aqui na tua nação gentia, e quebrar isso, isso será chamado de roubo. Mas no caso deles, essa é a provisão que Deus fez para eles. Deuteronômio 24, Deuteronômio 24, versículo 19, e aqui está a dizer aquilo que o Senhor fez para eles. Então, o Senhor vai dizer no versículo 9, lembra-te que o Senhor teu Deus fez Miriam, como saiu. Então, eles tinham que fazer tudo isso. O Senhor está a ensinar. Não volta atrás, deixa com que isso seja na mão dos pobres e deixa alguma coisa para eles. Olha o versículo 19. Quando no teu campo colheres a tua colheita e esqueceres do molho no campo, não tornarás a tomá-lo para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Para o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Você deixa isso para aqueles que não têm pais, para órfãos, para as mulheres que já perderam o marido, para homens que perderam a esposa. Eles podem tomar isso e comer, e serão bênçãos para ti, para eles. Olha o versículo 20. Quando sacudiste a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos, para que seja para estrangeiro, para os órfãos, e para a viúva será. Isso é sempre lembra de pobre. O Senhor está a ensinar aqui que eles devem sempre lembrar de pobre. Deixa água para os que são pobres, água para as mulheres que perderam o marido, e para os filhos que estão órfãos. E versículo 21, quando vindares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-las, para o estrangeiro, para o órfão, e para a viúva será. Novamente, o Senhor está a falar, e lembrar-te-á do que foste servo na terra do Egito. Portanto, te ordeno que faças isso. Isso será para estrangeiros, será para as noivas. Então, agora nós estamos a ver agora o princípio nisso. Toda a possessão, toda a riqueza, tudo quanto nós temos. Não gastamos tudo de nós mesmos. Há pessoas pobres na terra. Há filhos que não têm pais. Há mulheres que perderam maridos. Devemos pensar acerca deles. E um bocado daquilo que nós ganhamos, aquilo que nós recebemos, naquilo que nós ganhamos, vamos a essas pessoas e vamos cuidar dessas pessoas. Levítico capítulo 25, versículo 6. Levítico 25, versículo 6. E aqui vai dizer no versículo 6, no capítulo 25, versículo 6. Aqui vai dizer, mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. Mas o fruto do sábado da terra será por alimento a ti e para o servo e a tua serva e ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será para o mantimento. Então o Senhor está a dizer que todo o fruto do sábado é para vós, a provisão é para vós, e tudo isso é para todos, outros que restam para outros. Então outros podem lá ir, estão com fome e podem ser satisfeitos. Êxodo 23, lendo o versículo 11, Êxodo capítulo 23, versículo 11, aqui está a provisão para o Senhor, que os filhos de Israel não poderiam morrer com fome, e eu acho que nenhum dos filhos de Deus na nossa igreja não vai morrer de fome em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer provisão para eles. Vamos fazer a contribuição para eles. No nosso comer, vamos lembrar deles. Nosso vestir, vamos lembrar deles. E na nossa educação, educar nosso próprio filho, vamos ajudar a outros que precisam para estudar, que não tem pai, aquele que não tem mãe, para enviar para a escola. Vamos criar a provisão, assim como Deus criou para o filho de Israel. É liberalidade para todos, para o sustento deles. Êxodo 23, versículo 11. E aqui está a dizer, mas ao sétimo a dispensará e deixará descansar.
para que possa comer os pobres do teu povo. Olha a provisão que deu a eles. Eles só que estão a limpar, estão a plantar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 6. No 7º ano, não pode chamá-los para fazer mais nada e fazer mais nada. Deixa tudo para os pobres que estão na terra. Que grande provisão Deus tem criado para todos. Olha aí novamente, versículo 11. Olha isso. O Senhor é grande provisão. Olha a palavra do Senhor aqui. Grande decisão o Senhor tem feito. E eles deviam deixar alguma coisa para os outros. Depois de se ver pobre, pessoas pobres, eu vou ajudá-los, mesmo quando algo permaneceu, o problema para nós. E do mesmo modo devemos fazer com os outros. Com os outros no nosso campo. Lembra que estamos a falar dele? Estamos a falar acerca da provisão e da liberdade para o sustento do povo de Deus. Vamos voltar para o Novo Testamento agora. Vamos ver o que Deus está nos dizer. O que é que nós aprendemos com isso? Como devemos ser generosos, como devemos dar a pessoas, como devemos cuidar das pessoas, como devemos cuidar dos estrangeiros. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, lendo o versículo 8. E Deus é capaz para abundar, nos fazer abundar em toda a graça, para que tendo nós em tudo, em todas as coisas, podemos abundar em toda boa obra. Sabe o que está a dizer? Do mesmo modo que Deus providenciou para nós, temos toda a suficiência, não somos consumidos tudo para nós, e não vamos comer tudo para nós, e não vamos gastar tudo em nós. Vamos gastar também em outra pessoa. Noutra pessoa. Toma conta do vizinho. Cuida dos outros. Cuida daqueles que estão com a dificuldade. Cuida daqueles que pessoas que não têm privilégio. Quando Deus providencia para nós coisas materiais, Deus providenciou para nós tudo quanto nós temos. Aqui está a dizer, nós agora devemos abundar em todas as coisas. Olha versículo 9, como está escrito, espalhou, se é de acordo com a palavra escrita, Deus tem dado esse mandamento. Deus tem dado ao pobre, a ser crente, a ser cristão. Na tua vida deve ter testemunho que é uma pessoa generosa, que é a pessoa que dá, que é uma pessoa, a pessoa que está no baixo nível, em termos de privilégio, então ele pode beneficiar da tua riqueza, da tua provisão, da tua profissão. Dá ao pobre, isso é o justo. Assim como o fome está escrito, espalhou, deu para os pobres, a sua justiça permaneceu para sempre. Ele é justo porque verdadeiramente deu aos outros. Não havia aqui o ego e a concentração em si próprio. É a pessoa que deu a graça de Deus. A graça de Deus manifestou. Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, versículo 13. Distribuindo para a necessidade dos santos. Dando a hospitalidade. Adicionado a essa hospitalidade. Isso significa que em nossa vida devemos encontrar alguém que não tem tanto como nós temos. Devemos encontrar alguém ou cego, ou fome, ou com fome, ou na pobreza. E Deus providenciou para ti. Isso é a vida cristã. Nós devemos fazer a provisão liberada para os outros. E ajudar aos outros. E distribuirmos para a necessidade dos santos. Santos, os crentes, como nós estamos a falar. Agora, quando nós não temos, eles não têm o que nós temos, nós damos o bocado que nós temos e somos verdadeiramente aqueles que estão a dar hospitalidade. Olha, Gálatas capítulo 2, versículo 9 e 10. Gálatas 2, lendo versículo 9 e versículo 10. O Senhor está dizendo no versículo 10, quando Jesus veio, e recomendando somente, aqui estão pilares da igreja. O Senhor viu a graça que foi dada.
a graça que foi dado e veio Barnabás a mão direita no ministério para que pudesse ir aos gentios e eles a circuncisão. Olha o que está acontecendo aqui. E Barnabás, que tem ouvido a palavra, e Pedro e João, e eram ministros dos judeus. E agora você está a dizer que viram a graça de Deus nele. E deram eles na mão direita este homem. E aqui, olha, versículo 10. Todos aqueles, pois, que não são de obras. Então, o Senhor está a dizer aqui para eles, aquilo eles devem fazer. Eles devem fazer a boa obra, a provisão para os judeus, deliberadamente providenciar. E as pessoas estão ricos na terra dos judeus, agora outros vão pregar aos judeus, deixam de falar a eles que também há provisão disponível. Então, aqui está a dizer, versículo 9, conhecendo esses, e eles fizeram essa obra. Olha, Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10. Gálatas 6, versículo 9. E aqui está a dizer, e não nos cansemos de fazer bem, não deixamos de fazer o bem, vestes que estão nus, providencia para necessitado, vamos então viver com acusação e crítica. E aqui está a dizer, vede comereis, letras, vede como com grandes letras vos escrevi por minha mão. Então o Senhor está a ensinar aqui, os membros da igreja, membros do corpo de Cristo, mesmo pessoas são criaturas de Deus e pecadores, os nossos vizinhos. Então, encontrando que eles não têm o que comer e como viver, vamos fazer bem para todos os homens, especialmente os que são da fé. É o que deve tocar o nosso coração. É o que Deus vai tocar o nosso coração. Não queremos ver pessoas ir com fome, ter dificuldade e não fazemos nada acerca disso. E pessoas vivem na pobreza, na alimentação. Devemos fazer algo. E Deus tem feito liberalmente para sustentar a terra e sustentar o povo. Atos capítulo 20. Atos 20, versículo 35. Atos 20, 35. Eu tenho-vos mostrado em tudo, com a paixão e multidão, dizendo, deve providenciar para eles, deve providenciar para os pobres, e lembrar das palavras do Senhor Jesus, mas bem-aventurada coisa é que me foi confiada. Melhor coisa é dar do que receber, está a ver isso? Então, há crente que tem a ideia, eu estou sempre a receber outra pessoa, dá-me. Jesus está a dizer, no versículo 35, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tomamos uma pequena fração, dá a pessoa, abençoa outra pessoa. E abençoa o teu vizinho. Os teus vizinhos estão à volta de ti por causa do trabalho de Cristo. É mais bem-aventurado de dar do que receber. Agora, se estamos sempre a receber nunca damos, como se toda a gente comportar como ti, se toda a gente agir como você, e sempre pede e nunca está pronto para dar, olha as palavras de Jesus Cristo, e põe o que tens, tenta a provisão. Tens a solução, a provisão da liberalidade para o seu sustento. Ponto número 2, que é o propósito. O propósito da lei do sábado. O propósito. Sabe, qual vez nós temos leis? Temos mandamento. Mas não sabemos o propósito. E já obedecemos os mandamentos sem nenhum propósito, sem nenhuma saída, sem nenhum entendimento, que essa é a palavra de Deus, e é a razão pela qual Deus dá esta palavra, e esta é a minha responsabilidade. No resultado dessa lei, podemos obedecer à lei, porque propositadamente, mas nós não entendemos, nem cumprimos aquilo que deve ser.
Vamos agora para Marcos capítulo 2. Lendo o versículo 24. Os fariseus disse a eles: eis que fazer isso. Por que faz isso no sábado? O que faz isso no sábado que não é lei? Ele não sabia o que está certo. Eles não sabiam o que é a justiça. Eles não sabiam o propósito do Senhor no sábado. Então Jesus respondeu e disse a eles: nunca leste? Estás a ler agora a passagem de sábado apenas? Nunca leste outra chamada? Nunca leste o mandamento do Senhor? E nunca leste nenhuma outra parte do Velho Testamento? E nunca leste nenhuma parte do Velho Testamento e Novo? Quando ele tinha necessidade com fome, ele estava com fome. Então aqueles estavam com ele. O que é que ele fez? Foi à casa de Deus com seus homens no tempo daquele sacerdócio e comeu e também usou o pão. Então esse é um pão secreto. Eles põem na mesa, no lugar santo. O tabernáculo é dividido em 3 partes. Número 1, a parte fora, e temos a parte santa e o lugar chamado Santo dos Santos. O lugar Santo dos Santos é o lugar mais sagrado. O sumo sacerdote só entra lá uma vez por ano. Agora, no lugar santo é um apartamento mais pequeno e tudo lá estava lá. Era o símbolo do seu sacrifício ao Senhor. Nos deste muito pão, muita comida. Estamos a oferecer isso para ti. E depois do dia, eles tomavam esses pães e mostrava. E só os sacerdotes poderiam comer o que lá estava. Mas Davi não era o sumo sacerdote, ele era o rei. E pessoas que eram sacerdotes não eram nenhum sacerdote, eram seguidores. Mas agora estão com fome. Porque a vida agora foi esticada. Eles abandonaram tudo isso. Então o Senhor está a dizer aqui, aquilo que não era para eles, Davi usou. Então Jesus disse aquilo que não era segundo o propósito de usar, mas ele tomou e deu também para aqueles que estão com ele. Não leste isso? Mas Deus não os condenou. Vamos para Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Esses fariseus tinham a letra da palavra e podiam citar, sabiam alguma coisa acerca do sábado, mas não entenderam o propósito do sábado e o propósito da lei do sábado. Vamos para Lucas 10, lendo o versículo 26. Lucas 10, 26. O que está escrito na lei? O que está escrito na lei? E sempre que temos a questão, sempre que há confusão, sempre que o Espírito possa vir entrar, tem que fazer. Como que eu estou a fazer isso? Será que posso fazer também? Então volta à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que resolve todos os problemas. É assim onde vem a tua resposta. É assim como coloca tudo certo na tua vida. O Senhor está a dizer o que está escrito na lei acerca. Como é que lê? A dizer, amar o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o teu espírito e com toda a tua mente. E assim, teu próximo como a ti mesmo. Agora, o teu próximo está a morrer, o que vais fazer? O teu próximo está nervoso, o que vais fazer? Então, é no sábado. Então, se nós estamos doentes, e como queremos que a pessoa possa reagir para ti? Porque amas o teu vizinho como a ti mesmo, o teu próximo como a ti mesmo. Então, os fariseus e saduceus, veja o que aconteceu com eles, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, lendo o versículo 27. Atos 13, lendo o versículo 27. E aqui está dizendo no versículo 27, e eis que assim o Senhor fez, e a voz do profeta que é lido todo o sábado. Eles não se conheciam essa voz, não entenderam essa voz, não entenderam a lei, eles leram a palavra no sábado. E eles leram isso em todo o sábado,
E mesmo assim não entenderam, mas cumpriu em Jesus o condenado. E até hoje pessoas religiosas vão ver o Testamento e, e o val não sai dele, pessoas religiosas lêem o Velho Testamento e não entendem o propósito da lei. Não entendem o projeto da lei. Então, por que Deus deu a lei? E muita gente está caindo no pecado, está caindo no mesmo mistério. E o Senhor está a dizer em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, estamos a ler versículo 14. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. E aqui está a dizer: mas os seus sentidos foram endurecidos. Estudam e leem, mas os sentidos estão endurecidos. Tradição cegou. E a doutrina dos antigos blasfemou. Então isso aconteceu, mantendo sempre no mesmo campo e removendo na obra, porque eles estavam apenas a ler aquilo que era do Velho Testamento. Eles leem, mas não conseguem entender, porque a mente está bloqueada, porque o entendimento está bloqueado. E por causa disso, a palavra de Deus não está a expandir na mente, no coração, e a palavra de Deus não está claro para eles. E por causa disso, eles poderiam verdadeiramente ler 5 ou 10 capítulos por dia, ler isso, ler aquilo, desde que ano começou, mas o val está sobre eles. O val está sobre eles. E a cópia que eles têm é o que não tirava do caminho. Mas quando chegamos a Cristo, Cristo nos limpa, ele remove o véu, ele abre a escritura para nós. Olha o versículo 15. Versículo 15. Até este dia. Isso até hoje, quando é lido Moisés. O véu. Quando lemos aqui número, Deuteronômio, quando lemos Êxodos, quando vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, e aqui vai dizer no versículo 14, mas seus sentidos foram endurecidos, e o endurecimento será tirado do coração, da tua mente, do teu entendimento, em nome de Jesus. Vamos ver o propósito do sábado e por que Deus deu a lei do sábado. Deu a Israel em particular. Deuteronômio capítulo 5, lê no versículo 15. Deuteronômio 5, versículo 15. Nota que foi dito. E lembra que eram servos na terra do Egito. E o Senhor teu Deus lhe enviou os homens para tirar da terra do Egito o seu povo. Olha para isso. Olha para isso. Então o Senhor Deus ordenou os israelitas, os judeus, guardar. Mas não é algo internacional. Ele comandou eles guardar, porque eles saíram da terra do Egito. Então o Senhor mandou guardar o sábado. Vamos voltar para Ezequiel capítulo 20. Vamos ir para Ezequiel capítulo 20 e versículo 12. O sábado foi dado ao filho de Israel e o propósito está bem claro. Vamos ler um outro versículo. Ezequiel 20, versículo 12. E aqui está dizendo, além de mais, eu os dei, os filhos de Israel, o meu servo, para ser sinais em mim e você. Os filhos de Israel, ele deu o sábado e para ser sinal entre mim e o Senhor, para que saiba que eu sou o Senhor que o santifico, para que saiba que eu sou o Senhor. Agora, por que o Senhor deu o sábado? No sábado descansa no trabalho, no sábado eles vão para a sinagoga, no sábado eles vão para o santuário, ouvindo a palavra, amando a palavra e sabendo que ele é quem santifica. Ouvindo acerca da salvação,
acerca da santificação, acerca da santidade, acerca da vontade de Deus, acerca da palavra de Deus, acerca de todas outras provisões que estavam disponíveis para eles. Olha, versículo 20, Ezequiel capítulo 20, versículo 20, e também santo é o meu sábado, e será sinal entre mim e ti, falando para o filho de Israel. Esse é o sinal, para que saibas que eu sou o Senhor. Então o Senhor separou o sábado para eles, para o filho de Israel, para que os sacerdotes, os pregadores, os profetas pudessem chegar diante dele e declarar para eles o conselho de Deus, a palavra de Deus no sábado. Isaías 56. Isaías 56, o propósito da lei no sábado. Versículo 1. Olha 1, versículo 56. Assim diz o Senhor, guardai o juízo, fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça para ser ensinada. Então, eles queriam agora conectar novamente e viver em todos os lugares que estão vindo, porque eles vão ao lugar de oração, vão a tempo e ouvem acerca da salvação, eles estão perto, ouvem acerca de outras coisas. Este é bem-aventurado o homem que faz essas coisas e o filho do homem que assegura isso e guarda o dia de sábado. E guarda o dia do sábado. Mas muitos deles guardavam e tornavam o tempo da corrupção. E tornava o tempo da destruição. Olha, versículo 2. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar a mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de fazer o mal. Se esse é o mal, este é o pecado, sai desse caminho, sai deste mal. E o Senhor está dizendo no versículo 3, e não fale ao filho do estrangeiro. Então, eles dobram as mãos ao Senhor, fala, e que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que eu sou uma árvore seca. Mas aqui está a dizer, porque assim diz o Senhor, a resposta de eunucos, que guardam os meus sábados, e colhem, e escolhem. Então, estamos a ouvir a profecia de Deus, estamos a ouvir o poder de Deus, estamos a ouvir que é possível Deus tocar a tua vida à volta. E o Senhor está a dizer, Enoque, guarda o meu sábado, guarda o meu sábado, e faça algo que me agrada. E guarda a minha aliança. Quando vais para o santuário naquele sábado, deixando todo o trabalho, deixando o escritório, deixando todas as coisas. E agora, como estás cá, Deus é paz. E Ele vai escolher aquilo que agrada. Então vai tomar o controle do pacto que foi feito. Então, e aqui está a dizer, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, e diz Senhor a respeito dos eunucos, que guarda os meus sábados, e aquele e conhecem aquilo que me agrado, e abraçam a minha aliança, para que a promessa que Deus fez para eles, eles devem manter e não cortar isso. Olha também, aqui versículo 6, e aos filhos estrangeiros que se uniram ao Senhor para servirem, e para amarem no Senhor e para serem o seu servo. Então, quando se separa aquele sábado, sabe o que deve fazer? Amar o Senhor com o coração, com a alma. Então, o Senhor vem dizer aqui, todos quantos guardam isso para não poluir, eles têm guardado o mandamento. Então, o Senhor está trazendo para o seu monte santo. Versículo 7, também levarei ao meu santo monte e o alegarei na minha casa de oração, e não são holocaustos, e os seus sacrifícios serão. Então, nós hoje conhecemos a promessa de Deus, conhecemos o desejo de Deus, estamos honrando, chegamos à casa do Senhor com esse propósito. Ele está a dizer, a fazer um barulho, e vamos trazer todo o sacrifício, e vai trazer tudo para o altar. E aqui está a dizer, versículo 7,
Também eu levarei o meu santo monte e alegarei na minha casa de oração, os seus holocaustos e os sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração por todo o povo. Então, eles sabiam como conectar com Deus, como viver a vida que agrada ao Senhor. Olha, verso 8. Assim do Senhor Deus, que congrega os dispersos de Isabel, ainda juntarei nos ouros, e farei outras coisas. Então deve evangelizar, deve fazer outro trabalho. E aqui está a dizer, vamos ajuntar todo o povo, além dos membros regulares, outros devem vir. Os fariseus esqueceram de tudo isso. Os fariseus nunca entenderam o propósito do sábado para evangelizar, para edificar e para que as pessoas que venham ao reino de Deus recebem algo da parte de Deus. Isaías 58. Estou lendo o versículo 13. Isaías 58, lendo o versículo 13. Se desviares do teu pé do sábado, de fazer a tua vontade e no meu santo dia. Não é férias, mas no santo dia. Não é tirar vagas. É maior tempo de lembrar que Deus é santo. E as pessoas que adoram o Senhor devem adorar em justiça e santidade. Então tinham que sair de fazer aquilo seu trabalho. E não era dia de brincadeira. Não era dia para jogos. Não era dia para fotografia. Não era dias que queremos trazer a expressão da alegria da carne. Nós devemos lembrar que sem santidade ninguém verá o Senhor. E aqui está a dizer, que não desviam disso. O Senhor estava a falar com ele e chamaram o sábado de eleito e santo do Senhor, digno de honra, e honrar os gemidos, ao teu discípulos o restaurarão e fazer a tua própria vontade na palavra de Deus, e dando completa a palavra de Deus. Não é fazer o seu caminho, não é ir no seu caminho, não é fazer segundo a sua vontade. Eles tinham que andar no caminho de Deus. Se guarda o sábado, Deus estava a dizer ao povo de Israel que eles devem andar na justiça, andar na santidade, eles devem andar no caminho do Senhor. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarão com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Agora, para nós, por que nós não fazemos isso? Por que nós ajuntamos domingo? Para nós hoje, por que não juntamos mais no sábado? É para a nossa redenção. É por isso que no primeiro dia da semana, domingo, nós ajuntamos. Para o povo de Israel, Deus deu ao sábado, o sétimo dia, porque Deus o tirou da terra do Egito, tirou do cativeiro, tirou da escravidão, tirou do mundo. Mas para nós não estamos no Egito, mas todos pecaram e saíram da glória de Deus. E agora, no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou dos mortos. E Jesus agora nos dá a redenção, Jesus nos dá a justificação, Jesus nos dá a salvação, e Jesus nos dá tudo quanto nós precisamos. E por causa disso, o crente do Novo Testamento começaram a juntar do primeiro da semana para o povo de Israel, para o redimido do Senhor. Mateus 28, lendo o versículo 1. Mateus 28, versículo 1. E no fim do sábado, olha isso, Mateus 28, versículo 1. No fim do sábado, quando já despostava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver ao sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como os mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui,
porque já ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Eu disse, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E aqui está a dizer, vem, veja o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, ele dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ali o vereis. Eis que vos tenho dito. E saindo eles apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos. Olha isso no versículo 1. No versículo 1, no fim do sábado, já despojando ao primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é quando Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou no domingo. Então, é por isso que os crentes agora comemoram a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Começaram a juntar. Então, o primeiro dia da semana é o domingo. Atos de Apóstolos, capítulo 20. Atos de Apóstolos, capítulo 20. E versículo 7. Está a ver isso aqui? Está a ver isso? No primeiro dia da semana, ajuntando os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Então, o Senhor tem dito a eles, faça isso na lembrança de mim. Eles não fizeram no sábado, eles fizeram no primeiro dia da semana. Agora, no primeiro dia da semana, os discípulos ajuntaram para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ele falava com eles e prolongou a prática até meia-noite. Exortou e pregou durante longa hora. E havia ali muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então deram a palavra da salvação, palavra da santidade, sem qual ninguém verá o Senhor, a palavra de justiça que mostra que somos com Cristo, estamos com Cristo. Então foi dado agora a eles no primeiro dia da semana. Eles estavam prontos para fazer a obra do Senhor. Agora, olha aqui que está a dizer, estás a ler. Paulo pregou até que horas? Diga lá para mim. Até que hora? Prolongou até meia-noite, tá vendo? Há algumas pessoas que não conseguem manter uma hora para ouvir a palavra, porque é muito longo, 2 horas é muito longo. Essas pessoas, eles estão todos os dias, é completamente cometido ao Senhor, o dia todo, no meio da semana. Aqui eles estavam completamente entregues para a pregação da palavra, exortando, pregando e sacrificando, orando. Tudo era comprometido com o Senhor. E agora que nós estamos aqui no lado do primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, do domingo, Paulo apóstolo continuou até a meia-noite. Vamos para 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Lendo o versículo 1. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, e aqui vai dizer, ora, quanto à colheita que se faz para os santos, está a ver? Colheitas para os santos, aqueles que estão na pobreza, aqueles que não têm nada para comer, os santos, filhos de Deus, mas devemos coletar algo para eles. Acerca das colheitas que para os santos, fazer também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Então, quando fazem a coleção, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte. Não é mais no sábado. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as colheitas quando eu chegar. O juntamento quando eu chegar. Então, é o primeiro dia da semana que tornou o dia do Senhor. O dia do Senhor. O povo ajuntou o dia do Senhor. Quando ouves o dia do Senhor, isso significa que é o primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 10.
O Senhor está a dizer aqui, e fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, no dia do Senhor, no dia do Senhor, a dizer no versículo 11, eu sou Alfa e Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, envia as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, a mensagem que envia para eles veio no primeiro dia da semana, veio no dia do Senhor. Essa é para a igreja de Éfeso, para Esmina, para Pérgamo, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia. E aqui está a dizer, e voltei para ver quem falava. E vi aqui, e virei para ver a voz que falava, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio delas 7 castiçais semelhantes ao filho do homem, vestido aos pés de uma roupa comprida, cingindo pelos peitos, com um cinto de ouro, e a sua cabeça e o cabelo eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. Deus estava revelando a si próprio para João, para que ele possa revelar para a igreja, e era João no dia do Senhor, no primeiro dia da semana, ele falou, e aqui vai dizer, e os seus pés semelhantes a latão resolente, como se tivessem sido refinados de uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Versículo 16, e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda e dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece no dia do Senhor. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto, e ele adorou no dia do Senhor. Ele adorou no dia do Senhor. Não temas, não temas. Então, ele veio no primeiro dia. A palavra veio no primeiro dia. O Senhor veio para ele no primeiro dia e disse, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive e fui morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Amém. Cristo está vivo para todo sempre. E tem a chave da morte e do inferno. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E revelou tudo isso no primeiro dia da semana. E quando o primeiro dia da semana vem, devemos lembrar do Senhor. Há um propósito para esse dia. Assim como os filhos de Israel lembraram e adoraram o Senhor, foram para o seu santuário, fizeram sua obra, tinham a palavra de Deus, leram a palavra de Deus, oraram ao Senhor. Tudo no sábado. Nós agora, como povo do Novo Testamento, nós chegamos ao Senhor, servimos, adoramos, cantamos, ouvimos a sua palavra, dedicamos a nossa vida ao Senhor nesse primeiro dia da semana. Eu oro, nós não vamos mudar para o erro dos fariseus em nome de Jesus Cristo. Nós não vamos cair na tradição, não vamos cair na religião sem justiça. Haverá redenção e haverá justiça e serviremos ao Senhor todos os dias da nossa vida corporativamente em nome de Jesus Cristo. Alguém dá um grande amém. Vamos agora, ponto número 3, a preeminência do Senhor nosso Salvador. A preeminência do Senhor nosso Salvador. Voltando nós a Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27. E disse a eles, o sábado foi feito para o homem. Como que entendemos isso? O sábado foi feito para o homem. Então, seria o homem de descanso, para descansar da obra física, para que o homem pudesse recuperar da sua força física que ele tem perdido durante 6 dias de trabalho. O sábado foi feito para o homem. O sábado foi feito para o homem por causa da sua alma, por causa do seu espírito. Ele vai trabalhando e exercitando durante todo o tempo com sua força física, todos esses 6 dias. Mas no sábado, ele agora vem e traga a alma diante de Deus. A alma será refrescada, a alma será renovada, a alma será restaurada. Por quê? Porque o sábado foi feito para o homem, foi feito para o bom do homem. Aqui na terra nós trabalhamos e não pensamos às vezes como é a eternidade. Quando eu vou, e quanto tempo gastarei na eternidade? Então,
Era naquele sábado que eles chegam no santuário, ouvindo a palavra de Deus, e toda a confusão na vida, qualquer coisa que estiver errada, deve ser tirado tudo fora, e agora estão prontos para preparar para a glória e céu. Então, o sábado foi feito para o homem, e não o homem por causa do sábado. Não o homem por causa do sábado. Então, portanto, o filho do homem até do sábado é o Senhor. Então, quando glorificamos a Deus no dia do Senhor, estamos a fazer o Senhor. Quando glorificamos o Senhor no primeiro dia da semana, estamos a louvar o Senhor. Quando buscamos primeiramente a justiça de Deus, tudo será destinado para nós. Estamos a fazer Jesus o Senhor de toda a nossa vida e o Senhor daquele dia. Então, para que nenhuma penitência não vai ser no dia do Senhor. Viajando daqui para ali não vai ser no dia do Senhor. Eu estou trabalhando, eu estou viajando. Isso não é mais importante. Vamos adorar ao Senhor, dando a nós próprios ao Senhor, submetendo-nos ao Senhor e aceitando ao Senhor, entregando ao Senhor como nosso Deus, nosso Salvador. João versículo 20. João capítulo 20, versículo 26. João capítulo 20, versículo 26. E depois dos 8 dias, lembra isso? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. E agora, para aparecer novamente aos seus discípulos, depois de 8 dias. Então, o que significa? Depois de 7 dias passaram, sábado passou, na semana seguinte, no primeiro dia da semana, que é no domingo, faz 8 dias. Então, depois de 8 dias, novamente, os seus discípulos estavam com ele, e Tomé estava com ele. Então veio Jesus, a porta estava fechada e apareceu no meio dele. Ele disse: paz esteja convosco. Paz de Deus estará convosco. E então disse ele a Tomé, coloca o teu dedo, assegura as minhas mãos, chega as mãos e coloca no meu mão. E não tenha dúvida, mas creia, não seja incrédulo. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus, Deus meu. Naquele primeiro dia da semana, quer dizer, na segunda semana da ressurreição de Cristo, Cristo apareceu para eles. Então ele sabia que é o Senhor, que é o Senhor. Quando chegamos ao Senhor, no domingo, no primeiro dia da semana, reconhecemos que Jesus é o Senhor. É o Senhor de todos, Senhor da nossa vida, do nosso coração, da nossa família. Quando chegamos para adorar o Senhor e ouvimos a palavra do Senhor e vemos sinais que Jesus tem ressuscitado os mortos para a nossa justificação, então nós entendemos e lembramos que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E Jesus disse a ele: Tomé, porque como viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. E creram. Então essa é a nossa bênção. Essa é a nossa bênção. Conhecemos Ele como Senhor, como Salvador, apesar que não vimos Cristo fisicamente. Como é que somos salvos hoje? Fazemos sim um Salvador, Redentor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Se confessares com tua boca o Senhor Jesus, se confessares com a tua boca a autoridade do Senhor, e crendo com o coração que Cristo ressuscitou dos mortos, serás salvo. Algo mais importante, aí o ênfase é que Cristo ressuscitou. E Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. E se cremos com todo o coração que Cristo ressuscitou dos mortos, ressuscitou para a nossa justificação, então seremos salvos. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca confessa para a salvação. Devemos receber como Senhor. É o Senhor da glória. Vamos ver 1 Coríntios capítulo 2, versículos 7 e 8. E vai dizer: falamos sabedoria de Deus é mistério. E mesmo a sabedoria escondida, a qual Deus ordenou antes da fundação do mundo para a nossa glória.
para que os príncipes deste mundo não conhecem, porque eles não sabem. Se eles soubessem, não crucificariam o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da nossa vida, é o Senhor de todo o universo. Quando nós reconhecemos a Ele como Senhor e Salvador, então Ele vive poderosamente em nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 16. Colossenses 2, versículo 16. Colossenses 2, verso 16. Porque neles foram, aqui vai dizer, ninguém vos julga, nem por comer, nem por beber, nem por dia da festa, ou nem da lua nova, nem do sábado. Nenhum juiz adorador não vai te condenar, não aceita. Ah, por que você não adora no sábado? Não permita que nenhum sabático, por que não adora no sábado? Não permita isso. Olha Colossenses 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Todas essas coisas que Deus estabeleceu como filho de Israel eram sombras. A realidade já chegou, que é Cristo, Cristo Jesus, nosso Salvador, que morreu por nós e ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, esse é o dia do Senhor, agora nos traz junto para adorar o Senhor. Aqui está dizendo no versículo 18, ninguém vos domine ao seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se vai crescendo em aumento de Deus. Nós vamos crescer em Deus em nome de Jesus Cristo. Cristo tem tornado o Senhor de todos. E por causa disso, adoramos ao Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso batizador no poder do Espírito Santo, nosso curador, nosso provedor. Ele é nossa suficiência. Filipenses 2, versículo 5. Filipenses, aliás, para dizer, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não tem o pressuposto de ser igual a Deus. Ele é filho de Deus, igual a Deus o Pai, mas agora ele é o Senhor de todos, mas feito a si próprio nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Isso é para a nossa salvação, para a nossa redenção. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Ele deu um nome. Deus também exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Um nome que está acima do nome de Moisés, acima do nome de Arão, acima do nome das leis, acima de todos os outros nomes, para que o nome de Jesus, diga-me ali, todo joelho dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele será o Senhor na tua vida, o Senhor na tua família, o Senhor de todos os dias da tua vida, o Senhor da tua aspiração, o Senhor da tua ambição, o Senhor que vai te guiar para os céus em nome de Jesus Cristo. Apocalipse 19, versículo 15. Apocalipse 19, versículo 15. E da sua boca sai uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, e do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso, e do manto e da sua coxa tem escrito este nome:
O nome ali está escrito. Qual é o nome? Qual é o nome que está escrito? Me diga. Fala bem alto o nome do Senhor. Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Esse é quem ressuscitou dos mortos no primeiro da semana. Rei dos reis e Senhor dos senhores. É o Senhor do sábado, Senhor do domingo, Senhor de todos os dias da tua vida. É o Senhor da tua futuro. É o Senhor de tudo quanto há na tua vida. É Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Eu oro que o Senhor será o Deus na tua vida. O Senhor na tua família. O Senhor em todas as circunstâncias na tua vida. E deve lembrar, seja no sábado, ou domingo, ou seja em qualquer outro dia, seja que é o tempo que nasceste de novo, ou o tempo que está a mover com o Senhor, ou no tempo do arrebatamento, o Filho do Homem é o Senhor todos os dias. Ele tem domínio na tua vida, poder na tua vida, e não vai correr e falhar e sair debaixo da autoridade de Deus em nome de Jesus. Coloca de pé e fala com o Senhor em oração. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Ele já ressuscitou das mortes. Ele já ressuscitou da morte. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Levanta, põe de pé, fala com o Senhor em oração agora. É o Senhor, o Senhor. Ele já ressuscitou da morte. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Vai, fala com o Senhor em oração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. É o Senhor, é o Senhor. Ele já ressuscitou dos mortos. Todo joelho dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, Ele é o Senhor. Fala com o Senhor. Ele é o Senhor da nossa vida. Devemos louvar o Senhor. Devemos louvar ao Senhor. Porque recebemos a mensagem do trono do Senhor. Fresco, do céu novamente. A autoridade de Cristo sobre o sábado. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos exaltar ao Senhor. Deus tem revelado a sua mente, revelado o seu desejo, revelado a sua vontade. Vamos dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque abriste meus olhos. Abriste meus olhos e apreciamos a Ti. Exaltamos a Ti. Glorificamos a Ti. Adoramos a Ti. Glorifica o Senhor em nome de Jesus. Nós vimos em Mateus capítulo 13, versículo 3 a 6. O Senhor deu lá a parábola. Ele nos deu 4 tipos de coração. Temos aquele que tem um coração de pedra, o coração de beira de caminho, o coração de espinho e o coração de boa terra. Vamos orar e dizer, Senhor, qualquer tipo de coração que nós temos, que não vai convém, que não entra dentro do princípio do Senhor, o coração que não convém adorar o Senhor, Deus, Senhor, me dá um coração puro, coração de boa terra, para obedecer ao Senhor. Não serei apenas ouvinte, mas serei cumpridor da palavra. Vamos orar, dar glória ao Senhor. Somos gratos ao Senhor por abrir a nossa boca para louvar o Senhor. Não fica olhando aqui para ali, ora e fala com o Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio. É o Senhor, é o Senhor. Ele já ressuscitou da morte. Todo joelho dobrará, toda língua confessará. Ora e fala com o Senhor. Ora e fala com o Senhor. Toda língua confessará, todo joelho dobrará. Jesus Cristo é o Senhor
para a glória de Deus Pai. O Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Vamos orar e vamos fazer aquilo que o Senhor agrada. E não vamos deixar ser condenados por outros que querem afligir, porque isolaram a lei. Vamos orar e falar com o Senhor na oração. É o tempo que nós oramos. É o tempo que nós suplicamos ao Senhor. É o tempo que nós clamamos ao Senhor. Vamos orar. Nós queremos orar. Deus tem nos trazido todos os líderes, ministros, obreiros, membros da igreja e mesmo até convidados. Vamos orar e examinar o nosso coração, examinar a nossa vida, examinar o nosso caminho. E nós não seremos como escribas e fariseus. Deus, Senhor, dá-me a graça, dá-me a fé, dá-me a graça para obedecer a palavra. Vimos algo aqui importante, que fomos expostos acerca da provisão para o pobre. Provisão que vem do Senhor. E nós não vamos observar apenas tradição. Vamos mostrar a compaixão para com os outros. Naquilo que nós temos, apoiar os outros, ajudar os outros, tomar conta dos outros, dar o que nós temos também para os outros, ver os outros que estão na necessidade. Deve ser dever dos crentes que nasceram de novo. Vamos orar. E Senhor, que Deus possa nos ajudar como indivíduo. Senhor, nos dá privilégio, nos dá provisão, tem nos dado aqui e ali. Devemos fazer a sua vontade e orar e dizer: Senhor, ajuda-me a ser compassivo como Cristo, compassivo como Cristo, e tomar conta dos outros, para que outros não venham a sofrer como nós estamos a ver muitos a sofrer em necessidade. Não apenas crentes na igreja, mesmo aqueles que estão fora da igreja. Devemos manifestar a compaixão para com todos e para todos, em nome de Jesus. Nós estamos a orar e pedir ao Senhor para nos dar o coração obediente para obedecer a palavra do Senhor, entendendo o propósito do sábado. O propósito do sábado era para ouvir a palavra de Deus e para ser frutífero, fiel e fervente. Vamos orar. Diz: Senhor, ajuda-me a ser frutífero, ajuda-me a ser fiel, ajuda-me a ser justo e me aperfeiçoa com tua palavra. E ajuda-me e traga as pessoas para receber as bênçãos. Segunda-feira, estudo bíblico, domingo, ou qualquer nosso programa, a cruzada que já vem para a semana. Vamos orar. Vamos trazer as pessoas para ser abençoados. Membros, obreiros, vizinhos, pessoas à volta de nós. Nós podemos ser bênção para eles. Em nome de Jesus nós oramos. Nós também vimos como que nós saímos da adoração do sábado, feito por os fariseus e israelitas. Agora estamos no domingo pela ressurreição de Cristo. Então Deus trouxe isso para nós. A ressurreição de Cristo. E os santos ajuntaram no primeiro dia da semana. E muitas outras coisas aconteceram no primeiro dia da semana. E a Bíblia está a dizer: o sábado foi feito para o homem, para o bom do homem. E nós devemos vir junto com o homem completo para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor. É um momento de descanso, momento de refresco, momento de ser levantado, de ser exposto
ao alto nível de conhecimento. E o propósito disso será cumprido em nossa vida. O propósito do sábado será cumprido em nossa vida. Deus ouvirá a nossa oração. Colossenses 1, versículo 16. Vai dizer: por ele tudo foi criado. As coisas que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então nós vemos a palavra do Senhor. Cristo criou todas as coisas. Vamos orar. O Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Devemos obedecer ao Senhor. Devemos seguir a Cristo. Como chegamos à igreja, vamos orar. Dizer: Pai, o propósito da minha vinda, estudo bíblico, domingo e qualquer outro dia, todo o propósito se cumprirá. Vamos convidar o Senhor para ser o Senhor no nosso coração. Convida o Senhor, diga: seja Deus do meu coração. Reina na minha vida. Reina na minha vida. Em nome de Jesus nós oramos. Vamos agradecer ao Senhor, pelo nosso Pai no Senhor, que deu a si próprio completamente para trazer a palavra do refresco e a mente e o desejo de Deus continuamente. Vamos orar por Ele, para que tenha mais da palavra do conhecimento de Deus, para nos conceder todos os dias da sua vida na terra. Em nome de Jesus nós oramos. Agradeço ao Senhor, seu Pai, obrigado por hoje. Agradeço ao Senhor pela palavra, e as bênçãos serão permanentes, escritas na tábua do nosso coração, e que nunca havemos de esquecer, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos a Ti, e nos ensinaste algo profundo, revelaste para nós acerca da autoridade de Cristo, acerca do sábado, acerca da palavra. O Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa família, para o nosso desejo, nosso coração, o Senhor revelou, o Senhor submetemos tudo isso à autoridade de Cristo. Jesus vem, reina em nosso coração, sem nenhum rival, em nome de Jesus Cristo. Obrigado pelo teu servo, revelaste e transformaste, trouxeste a palavra transformação e trouxeste algo prático para nós, revelando a nós. Seremos obedientes e fiéis e seguiremos encorajando aos outros, servindo ao Senhor em nome de Jesus. É assim que vamos para casa, a presença irá com eles. Ajuda-os a meditar na palavra, para que todas essas coisas possam ser bênçãos, dias após dias, nas suas vidas, na ministração, no serviço e na nossa adoração, em nome de Jesus. E em nome poderoso de Jesus, nós oramos. Um grande amém, amém.